Olá, pessoal! Quando entram neste canal, sempre encontram algo interessante, e esse é o nosso objetivo, e continuamos nos esforçando para que curtam os vídeos. Desta vez, como descrito no título, vou apresentar um vídeo que vai prender a sua atenção. Então, vamos começar! Pessoas da Europa Central, dos países como Alemanha, Áustria e Suíça, adoram os pretzels, aqueles salgados enrolados. Há muito tempo, nesses países, os pretzels servem de acompanhamento da cerveja. Na Idade Média, fazer pretzels era um privilégio apenas para alguns poucos padeiros. Ainda hoje, existem alguns artesãos que preparam e assam à mão, mas nas grandes fábricas alimentícias, as máquinas já realizam essas tarefas. O sistema de múltiplas torções, multi-twist, pode produzir grandes quantidades de pretzels de forma totalmente automática. A máquina prepara a massa em forma de uma longa salsicha, enrola e depois assa. O processo de fazer macarrão é tão interessante quanto o processo de fazer pretzels. Nas fábricas modernas, o processo de fabricação é totalmente automatizado e praticamente não necessita das mãos humanas. Inicialmente, a máquina amassa a massa e depois estica, e durante todo esse tempo não há qualquer intervenção das pessoas. Após a formação de blocos de diferentes tipos de massas, elas são submetidas a um tratamento térmico. A capacidade de produção varia de uma máquina para outra. Por exemplo, a máquina apresentada neste vídeo pode produzir cerca de 150 toneladas de massa por turno de uma fábrica. Se calcularmos quantas pessoas serão necessárias para consumir todo esse macarrão, provavelmente chegaremos a um número surpreendente. Não há nada mais irritante do que descascar ou cortar cebolas. Quantas lágrimas já não foram derramadas enquanto cortávamos cebolas para preparar sopas ou outros pratos de comida? Se a indústria alimentícia tivesse que processar cebolas manualmente, com certeza os trabalhadores teriam que usar óculos de proteção. Mas, para nossa sorte, as máquinas não choram. Na fábrica que você está vendo neste vídeo, a maioria dos processos ocorre sem a intervenção humana. Inicia-se com a busca da raiz por meio de um sistema especial. Em seguida, corta-se a cabeça e a raiz. Depois disso, em outro processo, a casca da cebola é removida e a cebola sem casca é transportada na esteira e cortada. Desta forma, até 12.000 cebolas são preparadas por hora e já saem prontas para serem utilizadas nas comidas. Quando você compra pão numa loja, acredito que na maioria das vezes, esse pão já está fatiado, certo? Como não precisa ser cortado, é muito prático, principalmente para levar numa viagem ou ao trabalho. Mas, você já se perguntou como será que esse pão é fatiado? A resposta é simples. É utilizada uma máquina que corta até 50 pães por minuto. O pão fatiado é pressionado por uma corrente de ar para que ele não desfaça a sua forma. O trabalhador precisa apenas colocar esse pão dentro do saco, tirar o ar e amarrar o saco com um prendedor. Sobre aquelas madeiras compensadas que são vendidas em qualquer lugar, apesar de serem simples e sem graça, o método de fabricação é muito interessante. São coladas diversas tábuas bem finas de madeiras. Mas, como será que são feitas essas placas finas de madeira? Com certeza, essas madeiras não crescem na natureza com esse formato, certo? Na verdade, é uma explicação bem simples. Primeiro, corta-se o tronco em vários pedaços. Depois disso, é levado para uma máquina de corte e cortado em uma espessura de aproximadamente 2 milímetros, com um cortador especial bem fino. Após isso, a chapa de madeira é enviada para outro processo. E neste outro processo, as folhas são cortadas e coladas. A tecnologia para se criar garrafas de vidro ou de plástico já existe há séculos. No passado, costumava dar muito trabalho, mas atualmente, o serviço está cada vez mais automatizado. O vidro é feito por meio do aquecimento de um tipo de areia, a uma temperatura bem alta. Após, os pedaços aquecidos são cortados um por um. Obviamente, o serviço de corte também não é feito por humanos, pois existe uma máquina exclusiva para esse serviço. O pedaço cortado é colocado em um molde. A boca é moldada por um ar comprimido e, em seguida, ela é aquecida novamente para uniformizar o seu formato.
No final, a garrafa é polida e esterilizada. Com isso, a garrafa está pronta. Agora é só enchê-las com as bebidas. Você já se perguntou como será o procedimento de fabricação de um giz de cera? A Crayola, uma grande fabricante de giz de cera, lançou um vídeo mostrando esse procedimento, que é algo incrivelmente viciante. Inicialmente, amassa-se um pedaço de parafina e depois adiciona-se um corante para cada um. O seu composto é um segredo industrial. Os pedaços coloridos são colocados numa máquina de moldagem. Após o seu endurecimento, é preciso cortar cuidadosamente a camada superior. Com o giz de cera já completamente pronto, depois é só retirá-lo do molde. E esse serviço é realizado por uma prensa hidráulica especial. Por fim, o giz de cera é transportado por uma esteira para o processo de embalagem. Esta fábrica tem capacidade de produzir 8.500 gizes de cera por minuto. A meta imposta à fábrica é de 13,5 milhões por dia, que equivale a 5 bilhões por ano. Descascar um ovo cozido é bastante trabalhoso. Você sabe como as fábricas alimentícias têm lidado com isso? Em uma fábrica, por exemplo, utiliza-se um sistema chamado Sanovo, que é uma máquina especial para descascar ovos. Este sistema não apenas descasca, mas também ferve os ovos. A única tarefa humana nesse processo é a colocação dos ovos em uma bandeja própria. O resto a máquina faz tudo. Inicialmente, a máquina leva os ovos para um tanque de água fervente, onde são cozidos por 18 minutos. Em seguida, os ovos são resfriados em um outro tanque de água fria por 23 minutos. E finalmente chega-se o divertido processo de descascar. Nesta fase, no começo a máquina vibra, fazendo com que o ovo balance e bata na parede de cada bolso por diversas vezes. Esta é a parte principal para que haja a quebra da casca. Com as cascas já quebradas, elas são removidas suavemente com um dispositivo especial. Desta forma, é possível cozinhar até 20.000 ovos em apenas 1 hora. Você sabe como é cultivada a alface de folha vermelha, que normalmente é do mesmo tipo de uma alface crespa? Há um trabalho nesse tipo de alface que é muito complexo, interessante e demorado. Inicialmente, coloca-se a terra com a mão em cada vaso, um por um. Após, coloca-se os vasos na bandeja, juntando-os em blocos e coloca-se na estufa. Dentro da estufa, os blocos são colocados de forma que possam se mover, assim as plantas mais maduras acabam ficando na frente. À medida que a planta vai crescendo, ela vai se aproximando da saída. Se somarmos todos os processos até o ponto final, embora haja variações de acordo com diversos fatores, leva-se aproximadamente 10 a 30 dias até a conclusão. É um sistema simples e maravilhoso. A alface pronta é levada e encaixotada. Em regra, a colheita é feita ao longo de um dia e depois transportada para as lojas. Até que esse prato de salada que está acostumado a comer chegue até a sua casa, ele já passou por longas e interessantes histórias. O que será que é isso que está na foto? Para essa pergunta, cada um deve ter a sua própria resposta, mas provavelmente já devem imaginar o que seja. Ok, vou lhes dizer o que é. É uma foto de um preservativo que parece estar brilhando com uma lâmpada especial. Não se sabe muito sobre a tecnologia utilizada na fabricação, mas parece que a inspeção de qualidade é uma dessas tecnologias. Esse é o processo totalmente automatizado de fabricação de preservativos. Atualmente, o principal material utilizado é o látex. Inicialmente, mistura-se o estabilizador com o látex líquido. Em seguida, aparece enfileirado numa esteira uma espécie de tubo de ensaio de vidro especial com a ponta saliente. Esses moldes são lavados e depois secos. Cada molde é mergulhado um por um em um tanque de solução de látex. A seguir, espera-se a secagem e depois repete-se o mesmo trabalho. A cada repetição, a camada de látex vai engrossando gradualmente. Quando o produto atinge a espessura adequada, o preservativo é enviado para um forno, onde é aquecido até o endurecimento do látex. Em seguida, retira-se do molde de vidro e aplica-se uma solução especial para evitar que um grude no outro. Chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e ativar as notificações. E compartilhem este episódio nas suas redes sociais.
Este canal só consegue continuar transmitindo esses vídeos graças à colaboração de todos. Muito obrigado! Vou me despedir temporariamente de vocês. Até a próxima. Tchau!